Vamos iniciar então esse momento da tarde, que agora no primeiro momento é para a gente fazer uma discussão sobre a relação do Sistema Nacional de Educação e a regulação do ensino do setor privado de educação superior. E eu queria chamar para isso então aqui a nossa companheira que está também organizando esse espaço, a Décia, que é diretora de educação da CONTEE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Estabelecimentos de Ensino. A Décia para nos ajudar aqui na condução da mesa e também para participar na condição de debatedora aqui das exposições que os nossos dois convidados farão. E chamar então os nossos dois convidados também, o professor Bob Verheyen, professor da Universidade Federal da Bahia, professor de Educação, é também pró-reitor de pós-graduação lá na Universidade Federal da Bahia e atualmente preside o CONAS, que é o Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior. E o professor Valdemar Guissardi, que é professor titular aposentado da UFSCar e também da Unimed, que é a Universidade Metodista de Piracicaba. Nós vamos então abrir com o professor Bob, e aí tem um tempo aí livre para a exposição, a gente avisa aqui, tá bom? Obrigado. Vou usar ali então. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Como Estevam colocou para vocês, embora que eu coloquei Robert ali, meu nome favorito é Bobby. Pessoas que me conhecem melhor sabem que eu sou Bobby baiano, porque eu sou da Bahia, ou pelo menos eu sou da Bahia agora, né? Não originalmente. Esse sotaque não é um sotaque baiano. E como ele falou, eu sou presidente da CONAS, que é a Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior, mas meu trabalho normal é como professor e pró-reitor da Universidade Federal da Bahia. E como presidente da CONAS, eu estou aqui para falar não apenas sobre regulação, mas mais ainda sobre avaliação e a relação entre avaliação e regulação dentro do Sistema Nacional, o Sistema Federal de Educação. Eu digo Sistema Federal de Educação, para vocês que não conhecem, o Sistema Federal de Educação não é apenas instituições federais. O Sistema Federal de Educação inclui instituições federais e também instituições privadas e particulares. Por outro lado, instituições estaduais não fazem parte do Sistema Federal de Educação. Só mostrando um pouquinho o que é nosso Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, o que nós chamamos SINAIS, o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior. Os atores principais, primeiro nós temos legislação. É a primeira vez na história brasileira, a partir de 2004, que tem um Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior oficializado a partir de lei. Então, tem lei nacional aprovada em 2004. Nós chamamos a lei dos sinais. E a lei vai sofrendo algumas alterações. Tem várias resoluções, portarias, etc. e tal, esclarecendo aspectos desta lei no decorrer do tempo. Mas mais importante dentro dessas várias portarias é o que nós chamamos Portaria Normativa 40, que foi inicialmente divulgado em 2007, foi modificado em 2010 e mais recentemente foi modificado de novo em 2012. Esta portaria trata de avaliação e de regulação, as duas coisas. A própria lei dos sinais trata de avaliação e também de regulação. Mas o que nós tentamos sempre enfatizar, que são duas coisas diferentes. Embora que a lei trate as duas coisas, a portaria e diversas portarias tratam as duas coisas, e assim tem uma tendência de misturar uma coisa com outra.
A avaliação é o processo sistemático de fornecer informações para a tomada de decisões. E essas decisões são de diversos tipos. Tem decisões ao nível do aluno, por exemplo, ao nível do indivíduo, ao nível da família. Tem instituições ao nível do curso, na busca de sua melhoria. Decisões ao nível de instituição, para sua gestão e sua melhoria. E também tem decisões no âmbito do governo que tem a ver com regulação. Regulação, aqui no Brasil, tem 5 momentos. Tem 2 momentos para instituições, credenciamento e recredenciamento de instituições, e 3 momentos para cursos, autorização, reconhecimento e a renovação de reconhecimento. Então, regulação envolve decisões de legitimidade, uma autorização de legitimidade dada pelo governo. No caso do sistema federal, é o governo federal. No caso dos sistemas estaduais, é o governo estadual. A avaliação, da forma concebida pelos sinais, tem uma finalidade de alimentar essas decisões. Mas a gente não pode confundir as decisões com a avaliação. Pelo contrário, nós queremos não confundir, porque a gente não quer que a avaliação seja, de certa forma, contaminada pelas exigências, pelos interesses políticos de regulação. Nós precisamos de uma avaliação independente, até para fornecer informações confiáveis para a tomada dessas decisões. Também, na medida que a gente fica associando a avaliação com a regulação, a gente esquece todas as outras finalidades de avaliação, finalidades fundamentais, ao nível da instituição, ao nível do curso, ao nível da família, ao nível do indivíduo. Então, dentro dos sinais, nós temos a legislação, nós temos a CONAIS. A CONAIS é uma comissão nacional. Eu sou presidente da CONAIS. Você vai perguntar como é que eu posso ocupar 2 posições, pró-reitor e presidente da CONAIS. Porque CONAIS é uma participação voluntária. Tem 13 membros, tem 5 membros que são da comunidade acadêmica científica, que nós chamamos de todos saber, 3 membros que representam os segmentos da educação superior, funcionários, professores e alunos. E ainda tem 5 membros que representam o Ministério de Educação, 5 membros do governo. Então tem um total de 13 membros. E o papel da CONAIS é coordenar os sinais, que é um sistema nacional com diversos atores. Então tem que ter um elemento de coordenação, acompanhamento, supervisão, e a CONAIS faz esta função. Agora, a execução da avaliação é feita pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira, que é vinculado ao MEC e é responsável pelo trabalho de avaliação. O CONAIS apenas coordena e estabelece diretrizes e políticas gerais. Dentro do INEP tem uma comissão específica, CTA, uma outra comissão, que trata dos recursos. Quando tem uma avaliação e alguém não está feliz com essa avaliação, entra com recursos e esta comissão trata desses recursos. E além disso, temos um processo de descentralização. Cada instituição tem uma comissão própria de avaliação. E essas comissões próprias são responsáveis pelo desenvolvimento de o que nós chamamos a autoavaliação institucional. Cada instituição devia estar desenvolvendo suas avaliações, e essas avaliações próprias é o ponto de partida para uma avaliação externa, e tanto a avaliação interna, a avaliação, como essas avaliações externas são contempladas dentro do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior. E, como eu falei, nós temos outros atores que têm a ver com a regulação, atores que utilizam as informações da avaliação para tomar essas decisões
que tem a ver com regulação. E tem duas entidades principais. Tem a Secretaria de Regulação e Supervisão dentro do MEC, que regulamenta os cursos. Questão de reconhecimento, renovação de reconhecimento, é uma questão das séries dessa Secretaria de Regulação e Supervisão. A regulação das instituições, a questão do credenciamento, recredenciamento de instituições, é feito pelo Conselho Nacional de Educação. Então, nós temos dois atores principais do mundo de regulação dentro do Sistema Federal de Educação e temos esses outros atores que estão lidando com a avaliação, fornecendo informações para a tomada de decisões de regulação e também outras decisões também. Só lembrando, eu não vou entrar em detalhes sobre sinais, isto é uma outra fala, falando sobre sinais, todos os seus componentes e aspectos, mas só para lembrar, sinais têm três componentes. O primeiro componente nós chamamos de avaliação do desempenho dos estudantes. E a gente enfatiza a avaliação do desempenho dos estudantes. Porque a maior confusão que existe hoje em dia na comunidade maior é a confusão entre avaliando os estudantes e avaliando o desempenho dos estudantes. Os sinais avaliam o desempenho dos estudantes para avaliar o curso, não para avaliar o aluno. Nenhum aluno como indivíduo é avaliado. Ninguém sabe o resultado do ENAD, que é o exame que faz esta avaliação de desempenho. O aluno sabe, mas ninguém mais sabe este resultado. Porque a ideia não é avaliar o aluno. É diferente do que o vestibular, que quer avaliar o aluno. É diferente do que o Enem, que busca avaliar o aluno. ENAD avalia o conjunto de alunos que estão concluindo um curso em termos de seu desempenho, para ter um indicador sobre a qualidade do curso. Então, a lógica do ENAD é isto. A maior, como eu falei, a maior confusão é esta ideia entre avaliar aluno versus avaliação do desempenho dos alunos. Eu estava na reunião do UNI, lá em Recife, há muito tempo atrás. Eu sentia esta confusão muito fortemente. Pessoas dizendo, por que nós somos avaliados? Não é o que está sendo avaliado, e o que eu quero enfatizar é a importância do aluno para participar nesta avaliação do seu curso. Porque a maior interesse do aluno é ter um curso de qualidade. E isso é uma forma, entre outras formas, para tentar captar algo sobre a qualidade do curso. Agora, outra confusão que acontece não com alunos, mas quando eu falo com pessoas, especialmente pessoas de instituições privadas. Eles sempre dizem a mesma coisa. Eu estava lá outro dia no encontro de instituições privadas em Goiânia. E não sei quantas pessoas levantaram para queixar pelo fato que o aluno não é avaliado e assim não tem motivo para fazer bem a prova. E assim a instituição sofre porque acaba com nota ruim, ou corte, etc. e tal, prejudica a instituição. Então, essas pessoas que representam as instituições ficam reclamando o tempo todo. E tem vários projetos de lei até para mudar essa ideia que eu estou defendendo, de avaliar o desempenho do aluno. Projeto de lei para avaliar o aluno, a ideia é dar um incentivo para o aluno esforçar, porque vai fazer parte da vida curricular, vai fazer parte do histórico curricular. Mas eu sempre enfatizo duas coisas quando essas pessoas levantam esta questão. Primeiro, esta ideia foi tudo negociado com a UNI e outras entidades estudantis em 2004, quando esta lei estava sendo discutido no Parlamento, no Congresso. Foi um acordo que não seria uma avaliação do aluno, seria a avaliação do conjunto de alunos concluindo um curso.
Isso foi um acordo. E esta lei foi aprovada unanimemente naquela época, em parte por causa desse tipo de acordo que foi feito. Então, de certa forma, quando pessoas falsamente dizem, vamos dar aluno, anunciar os resultados de cada aluno, cadê o tanto acordo que foi feito? Nós temos um segundo problema técnico. O problema é fácil de entender. O segundo problema, eu tenho que explicar com mais cuidado, quando eu tenho mais tempo. É o fato que esta prova do ANAD não é feita para avaliar um indivíduo. Tecnicamente, você pode avaliar um conjunto de pessoas com uma quantidade de perguntas menor. Mas para avaliar um indivíduo, você precisa de uma quantidade de perguntas bem maior. É por isso que a NEM avalia um indivíduo tem 180 perguntas. Demora 2 dias para fazer a NEM. ENAD tem 40 perguntas. Demora 1 ano para fazer ENAD. Jamais você pode usar esta prova com 40 perguntas e anunciar os resultados do aluno. Não é uma prova confiável para avaliar o indivíduo. Então, qualquer pessoa que diz que deve avaliar o indivíduo também implicitmente teria que aceitar o fato de uma prova muito maior. Não seria esta prova que está sendo utilizada agora. Mas esse é um tipo de debate que a gente ouve muito quando a gente fala sobre o ENAD e o desempenho dos alunos. É por isso que eu coloco essas setas. A ideia de avaliar o desempenho do aluno é fornecer subsídios, entre outros subsídios, para avaliar o curso. E a avaliação dos cursos, evidentemente, é um dos subsídios para avaliar a instituição. E como eu estava colocando antes, a avaliação da instituição tem 2 componentes. Tem um componente interno, de autoavaliação, e tem um componente externo, em que comissões de fora designam as instituições e fazem sua avaliação com um olhar externo. E a avaliação de cursos, então, tem 2 aspectos. Tem os resultados do desempenho do aluno e também tem uma comissão que vem de fora, com olhar externo, para avaliar o curso. Agora, eu entrei no CONAIS em 2007. Estou com 36 anos no CONAIS, que é o máximo, quer dizer, é o tempo todo vai terminar daqui a pouco, porque só pode ser o máximo de 6 anos. E foi mais ou menos em 2007 que houve algumas mudanças, 2007, 2008, nos sinais. E essas mudanças têm gerado muita controvérsia, muita discussão, muito debate. Você vê a literatura e tem uma literatura grande que acha que esta época, uma época marcante no sentido de mudar os sinais em termos de sua conceituação, seu espírito, etc. Eu que tenho participado nesses debates e discussões, eu tenho um olhar um pouco diferente. Enquanto que algumas pessoas dizendo que isso foi uma violação, o que aconteceu, que sinais perdeu o sentido, foi distorcido, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que nós estávamos precisando fazer ajustes diante de uma realidade de implementação. É uma coisa colocar tudo numa lei, é outra coisa implementar uma lei com um sistema com mais de 30 mil cursos, mais de 2.500 instituições, um sistema enorme. E o que nós não queríamos é uma lei que ficava apenas no papel. Temos muitos exemplos de leis que ficam no papel e não acontecem de fato. E nós entendíamos que sinais tinham que acontecer, porque a busca de qualidade é fundamental. E sem essa combinação de olhar interno e olhar externo, você não vai criar subsídios para a melhoria da qualidade, nem pressões para garantir uma qualidade mínima em todos os cursos e todas as instituições. Então, eu destaquei 4 decisões que a CONAIS tomou nesses últimos tempos, que tem gerado uma controvérsia. Né? O primeiro é o que nós chamamos o conceito preliminar de cursos.
o CPC. Muitas pessoas já usam este termo, o CPC. O CPC, por que CPC? Conceito preliminar de curso. Por que lançar este conceito preliminar? A lei não fala sobre isso. Não está dentro da lei, este CPC. Nós estávamos diante de uma situação de mais que 30 cursos. Pela lei, você devia estar visitando uma comissão de avaliação cada 3 anos este conjunto de cursos. Mas simplesmente não é viável fazer comissões de avaliação para 30 cursos e realizar essas avaliações no período de 3 anos. Simplesmente não é viável. E na verdade tudo estava parado, porque era tão impossível fazer, e a lei disse que devia fazer, que nada estava acontecendo. As avaliações para inovação de reconhecimento não estavam acontecendo. Este período de 3 em 3 anos não estava acontecendo com uma exceção. O ENAD estava acontecendo. E a gente não poderia deixar o ENAD sozinho, porque todos os sinais, em parte, era uma reação ao provão. A ideia é que sinais não seria apenas uma forma, através de uma prova, mas seria um conjunto de olhares que daria esta avaliação. A ENAD faz parte, mas entre outros componentes. Então, o que faz? Se deixa como está, só tem a ENAD. A gente voltou para o provão. Se tenta avaliar 31 cursos, não vai conseguir. Discutimos várias possibilidades. Por que 3 em 3 anos? Por que não 6 em 6 anos? Não posso olhar. O problema é que a ENAD acontece de 3 em 3 anos. Isso é determinado pela lei. Tem que acontecer de 3 em 3 anos, todos os cursos, no período de 3 anos. Então, se você não ter também um processo concomitante de 3 em 3 anos, de novo, a ENAD fica sozinho. Sorteio. Vamos sortear. Mas também, como que explica isso? Qual a lógica de sorteio? Vai visitar alguns cursos ou visitar outros? Então, depois de muita discussão, a ideia era vamos identificar os cursos com qualidade pior. Qualidade mais problemática. Vamos criar um indicador através de informações disponíveis, um indicador que tenta captar pelo menos uma aproximação mínima de qualidade que a gente pode utilizar para garantir que os cursos mais problemáticos recebem a visita. Pelo menos esses cursos têm que receber a visita. E é por isso que criou-se o CPC, que é constituído de diversos indicadores. Mas os indicadores têm 2 coisas fundamentais para explicar esses indicadores. Primeiro, são indicadores que captam as 3 dimensões que a lei exige que sejam avaliadas. A lei exige que você avalie o projeto pedagógico, que você avalie o corpo social e que você avalie a infraestrutura. Então, os indicadores que fazem parte do CPC são indicadores sobre essas 3 dimensões. E a segunda coisa é utiliza informações disponíveis, porque para lançar um indicador sem ter os dados não vai funcionar. Então você tem dados precários, porque infraestrutura, por exemplo. A gente sabe alguma coisa sobre a infraestrutura das instituições, mas não sobre cada curso. E evidentemente nós sabemos que dentro de uma instituição a infraestrutura varia dependendo do curso. O que faz? A única informação disponível para todos os cursos sobre infraestrutura é uma pergunta naquele questionário que o aluno preenche quando está fazendo a ENAD. Então, é esta pergunta que é o indicador sobre a infraestrutura. É precário, é muito precário. Mas não tem outro. Isso não significa que a gente não pode buscar outros, que a gente não pode achar outras fontes. Mas, no imediato, a fonte que existia era esse questionário de situação socioeconômica. Assim, o CPC é um indicador precário, mas o melhor que pode existir com os dados disponíveis, com a lógica de sempre aperfeiçoar. É por isso que todo ano os ingredientes mudam, os pesos mudam.
porque temos um processo constante para tentar aperfeiçoar esse CPC. Mas o que acontece é que qualquer curso pode receber visita, mas obrigatoriamente só os cursos que saem com nível baixo, 1 ou 2 desse CPC, obrigatoriamente recebem uma visita, porque isso viabiliza as visitas. Apenas 25% dos cursos têm que ter visita. 25% de 30 mil é viável, mas 30 mil não é viável. Também o IGC tem toda uma lógica. O que é IGC? É o Índice Geral de Cursos de uma instituição. É uma média ponderada de todas as avaliações de todos os cursos. Graduação e pós-graduação. A pergunta, por que criar o IGC? Na verdade, a razão é diferente do que o caso do CPC. CPC é uma forma de reduzir o número de visitas. IGC não tem essa finalidade. A finalidade do IGC é servir como referencial para a comissão de avaliadores. Porque nós tínhamos comissões avaliando compostos de pessoas que não tinham experiência nenhuma, nunca fizeram uma visão comparativa de instituições. Como que você vai atribuir um conceito prático para uma instituição se você não tem uma visão de todas as outras instituições e suas qualidades? Normalmente, cada membro de uma comissão só conhece a sua própria instituição por enquanto, porque as comissões são novas, porque o processo é novo. À medida que você cria comissões experientes, claro, pessoas vão ter uma visão comparativa. Mas no início, pessoas não tinham, e ainda não têm, na verdade, essa visão comparativa, e a tendência era sempre puxar os conceitos para o nível máximo. A comissão vai lá, muito bem recebido, gosta do tratamento que recebe, não quer assim fazer esse papel de mal, então dá um conceito muito positivo. E instituições que nós já sabemos que são duvidosas, eles davam com os conceitos máximos. O que faz? Vamos criar um referencial alternativo para utilizar, para que a comissão pode autoavaliar sua avaliação. Se uma instituição tem todos os seus cursos com conceito baixo, e a comissão quer dar uma nota máxima para uma instituição que todas as avaliações dos cursos são baixas, teria que pensar 2 vezes. Teria que fazer uma justificativa especial para dar uma nota máxima para uma instituição em que todos os cursos são não avaliados. E vice-versa, porque dá uma avaliação muito ruim para uma instituição em que todos os cursos são avaliações positivas. Então, a ideia do IGC era apenas um referencial que as comissões podiam utilizar para autoavaliar seu próprio conceito. Outra questão é o uso do Enem no lugar do ANAD iniciante. Interessante. Aquela ANAD que começa no primeiro ano. Até hoje, pessoas não entendem como é que Enem pode substituir o ANAD. Porque a ideia de ter um ANAD interessante e um ANAD concluente é poder comparar o momento de entrada com o momento de término e ver se existe um valor agregado, um acréscimo, a partir do tempo que passou na instituição. A lógica foi isso. O problema é que isso não estava funcionando de jeito nenhum, porque não são as mesmas pessoas que estavam participando no ANAD interessante e no ANAD concluente. Então, você não poderia calcular nunca um valor agregado. Criou-se um outro indicador, o IDD, que é uma análise de o que você ia esperar do resultado em relação ao resultado realmente obtido. O que você ia esperar em função de uma série de variáveis, inclusive a educação dos pais dos alunos. Alunos que têm pais com mais educação, você vai esperar na verdade, do que alunos com pais que não têm instrução. E outros indicadores são utilizados para calcular o valor esperado e comparar este valor esperado com o valor observado. E acontece que Enem funciona muito melhor que o ANAD nesse sentido, porque Enem capta o potencial para aprender. ENAD só capta o que você aprendeu, mas o Enem capta habilidades, competências que têm a ver com aprendizagens futuras. Assim, na verdade, Enem funciona muito melhor
anterior do ENAD para calcular esse IDD. E, além disso, reduz uma das provas que eu tenho que fazer, porque agora a ENAD não é mais ENAD interessante. Por isso que essa substituição foi feita. E, finalmente, uma coisa que gera muita polêmica é a questão recente de criar um instrumento, e muitas pessoas chamam de instrumento único para cursos e uma instituição única para instituições. E pessoas dizem, puxa vida, temos tanto tipo de instituição, tanto tipo de curso, como é que você pode avaliar os cursos através de um único instrumento, ou as instituições a partir de um único instrumento? Na verdade, a gente sabe que na geração 3 anos atrás, a gente tinha 3 instrumentos diferentes. Tinha instrumento para autorização, reconhecimento, outro instrumento, renovação de reconhecimento, outro instrumento, pedagogia tinha um instrumento específico, medicina tinha um instrumento específico, direito tinha um instrumento específico. 13 instrumentos diferentes. E evidentemente você pode imaginar muitos outros instrumentos. E na medida que você cria um instrumento para pedagogia, história que é um instrumento, e biologia que é um instrumento, e a coisa não acaba. A gente voltou para ver se não tinha questões transversais, básicas, que têm a ver com qualidade, e são gerais. E também a ideia de utilizar um instrumento que nós chamamos matricial, em que, dependendo de o que está sendo avaliado, certas perguntas não se aplicam e outras perguntas se aplicam. Então, tem perguntas que aplicam para um curso de medicina que não aplicam para um curso de direito. Mas tudo isso está colocado no mesmo instrumento. Isso facilita muito a preparação dos avaliadores. Porque quando a gente tinha que preparar avaliadores para lidar com 3 instrumentos diferentes, estava criando tanta confusão que a gente viu que era muito mais, vamos dizer, funcional e até deu uma qualidade mais consistente quando a gente utilizava essa ideia de um instrumento matricial. Agora, rapidamente, eu sei que o tempo está terminando, mas quando eu digo essas coisas, eu não quero dizer que nós não temos grandes problemas para resolver. Eu peguei esses 4 pontos controversiais só para tentar explicar a lógica atrás. Mas não estou dizendo que a gente tem uma situação maravilhosa. Nós temos muitos problemas. Nós temos um problema de um sistema que não é global. Não inclui os sistemas estaduais, que é um problema, porque a gente criou-se um sistema nacional que não inclui sistemas estaduais. A maior universidade no país, o referencial para o Brasil, é a USP. Melhor do que a Universidade Federal de Minas Gerais, talvez, né? Isto é debatido. Mas a USP não participa. Então a gente não tem USP como referencial porque não participa, né? E na medida que esses estaduais não estão participando, isso cria problemas para o sistema nacional. Também cursos de pós-graduação não fazem parte dos sinais. Isso foi por causa de uma briga naquela época entre CAPES e outros elementos. E pós-graduação não é contemplado no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior. Educação superior sem pós-graduação. Faz sentido? Não. Temos problemas com os indicadores, e eu poderia debruçar muito sobre isso. Problemas com a qualidade dos avaliadores. A gente está criando experiência, mas nossas capacitações não são suficientes. Pessoas viram avaliadores, é uma questão de postura, uma questão de uma combinação de fatores, e essas coisas não acontecem de um segundo para o outro. Nós temos problemas, como eu falei, de incentivar os alunos para fazer o máximo possível no ENAD. Nós temos problemas com o uso dos resultados dessas avaliações. Por exemplo, quantas pessoas sabem que cada ENAD gera um relatório pedagógico, que cada curso recebe um relatório pedagógico a partir do desempenho do curso do ENAD. Isso é para ser utilizado. Mas quando eu fico anunciando isso, muitas pessoas não sabem que cada curso recebe um relatório pedagógico e indicando as fragilidades e as fortalezas dos alunos daquele curso. Não como indivíduos, mas na sua coletividade. Também, eu quero fechar com isso, que é o nosso assunto, nós temos um problema
com esta relação, avaliação e regulação. Porque, como eu falei, muitas pessoas estão, as duas coisas estão, na verdade, a mesma coisa. E a própria lei confunde, a portaria 40 confunde. Mas o que está confundindo mais ainda é o que está acontecendo agora. E é isso que é a preocupação principal, que eu, do lado do CONAIS, tenho. Minha preocupação. Primeiro, a portaria 40 foi modificada em 2012, em dezembro de 2012, sem nenhuma discussão maior, por exemplo, o CONAIS não sabia, dizendo que esses indicadores, como o CPC e GC, podem ser utilizados na regulação. Eu contei toda a história desses indicadores, eu não mencionei regulação, porque esses indicadores não foram criados para a regulação. Não eram para ser utilizados para a regulação. Primeiro, são indicadores frágeis, e tem outro problema. São indicadores baseados na curva normal, que significa que sempre 25% dos cursos das instituições saem com resultado negativo. Mas para a regulação, você não pode partir da suposição que 25% de seus cursos e instituições são numa situação negativa. Você tem que ter padrões pré-estabelecidos de o que é qualidade. O que acontece nas visitas? Tem padrões pré-estabelecidos nos instrumentos de visita. Mas esses indicadores são baseados na curva normal. Não era para utilizar para regulação. O IGC era apenas para um referencial para os avaliadores. O CPC era uma forma prática para reduzir o número total de avaliações em loco necessárias para viabilizar o sistema, mas jamais para ser utilizado por fins de regulação. A ideia era que, caso que o resultado é negativo, ali recebe uma visita e a visita substitui qualquer resultado. Por isso se chama conceito preliminar, porque é preliminar até a visita, né? Mas com essa determinação, esses indicadores hoje em dia estão sendo utilizados para fins de regulação, que não era a finalidade que a gente imaginava naquela época. Alguém pode dizer, você é ingênuo, não é? Porque você devia ter percebido que isso ia acontecer. Talvez tenha razão. Mas é uma preocupação muito grande para nós. Em parte porque foi feito sem nenhuma consulta com a gente que homologou esses indicadores alguns anos atrás. E o segundo problema é agora este projeto de lei, Lei 302, que está no Parlamento agora, que cria um novo ator, o Instituto Nacional de Avaliação e Supervisão de Educação Superior, INSAES. É uma autarquia que vai ser responsável pela avaliação e pela regulação. O mesmo instituto vai lidar com avaliação e regulação. Toda essa preocupação que eu estou enfatizando de manter independente a avaliação e a regulação, isso fica altamente prejudicado na medida que você junta na mesma instituição avaliação e regulação. Isso é a proposta da lei que ainda não foi aprovada. A lei tinha uma série de coisas preocupantes. O presidente da CONAIS, minha posição, não seria mais eleito, mas seria indicado pelo INSAES. E agora o presidente tem que ser classificado entre os notórios saberes. Por quê? Porque o notório saber não tem chefe imediato que trabalha nessa área de avaliação, como tem um representante do governo, como tem até representantes de classes ou segmentos. De certa forma tem chefes que tem que agradar. Notório saber, teoricamente, não tem chefe. É para garantir a independência. Essa ideia de notório saber ser o presidente. Você elimina isso, você tira a ideia de eleição e você bota CONAIS com indicação do presidente e com parte de INSAES e você tira qualquer independência da CONAIS. Como é que eu, representando o INSAES, podia estar indicando o INSAES? Eu não poderia fazer isso e manter a minha posição. Também, o projeto de lei colocou a ideia que quem vai coordenar as comissões de visita não é mais o professor da unidade de aula.
membro da comunidade acadêmica, mas um técnico do ensaios. De novo, alguém contou, alguém que trabalha para o presidente do ensaios. Em outros casos, muda totalmente nossa ideia de educação independente. Além do fato que está levando toda a competência do ENEP, que tem anos que desenvolve a implementação da avaliação, esta competência fica, de certa forma, marginalizada, porque agora tudo vai ser através deste novo instituto, e INEP ainda vai ficar com NADI e vai ficar com cálculos indicadores. Mas todas as visitas vão ser organizadas pelo ensaios e não mais pelo INEP. Em outras palavras, o elemento de regulação também vai estar organizando as comissões de avaliação. Então, é por isso que a gente fica preocupado, porque nós estamos vendo, essa lei não foi aprovada, dizem que vai ser aprovada, dizem que a questão da presidência pelo menos foi resolvida a nosso favor, o presidente não vai ser indicado mais. Este fato que o técnico vai ser ali na comissão também parece que já foi resolvido, não vai acontecer. Mas a ideia de juntar a avaliação e a regulação no mesmo instituto ainda permanece. E é por isso que nós que acreditamos na avaliação vamos ficar muito atentos para não perder o que a gente tem construído durante esses 10 anos dos sinais. Muito obrigado, gente.